Olá, amados. Paz do Senhor Jesus. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Com aquela bênção que todos precisam, né? Bênção da saúde, bênção da prosperidade, bênção do grande livramento. Que todos recebam esta bênção nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos falar sobre o símbolo do Espírito Santo. Uma sequência, né? Do estudo sobre o Espírito Santo. Aqui nós vamos falar sobre o símbolo. O Espírito Santo como vento. Em que ocasião o Espírito Santo agiu como vento? Dia 2, aliás, no livro de Atos, no capítulo 2, do versículo 1 em diante. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes, estavam ali muita gente, judeus vindo de todas as partes. Diz a Bíblia que ali estavam muitas nações, muitos povos estão ali para participar da festa de Pentecostes. Vou explicar rapidamente o que é Pentecostes. Pentecostes é uma festa muito grande dos judeus. É uma festa dos judeus de gratidão a Deus pela colheita. E sempre acontecia 50 dias depois da colheita. Por isso chama Pentecostes. Penta 5, né? 50. Costes, colheita. Penta 50 dias depois da colheita. Estavam reunidos ali. Então, quando estavam todos reunidos ali, os apóstolos estavam todos dentro do cenáculo. E de repente veio um vento impetuoso. Aquele vento muito forte, impetuoso. Foram vistos línguas de fogo pousar em cada um dos apóstolos. Eles começaram a falar línguas estranhas. A Bíblia fala que eles começaram a falar em outras línguas, como o Espírito Santo lhe concedia que falassem, falando em outras línguas. Aí quando o povo viu aquele barulhão, eles falando em outras línguas, se afluiu para ali os povos que eles estavam. Aí vinha para a janela, a porta, olhando lá dentro do cenáculo, e eles falando. Um olhava para o outro e falava assim: uai, eles não são judeus? Não, eles não são galileus? Estão falando nossa própria língua? Ficaram admirados. Olha o propósito de Deus. Sabe o que os apóstolos estavam falando em outras línguas? Na língua daquele povo que estava ali? Pregando o Evangelho. Que sabedoria de Deus, né? Justamente o dia que estava reunido muita gente ali. E diz a história, já vi alguém falar, que depois do dia de Pentecostes, aquele povo voltou, cada uma para sua nação, para o seu país, e muitos se converteram, porque viram o poder de Deus. Os apóstolos, um homem tão simples, falando na língua deles. O que eles estavam falando? Pregando o Evangelho. Que mais que Deus sabe, né? Reuniu o povo todo nessa festa, para o Espírito Santo descer e batizá-los com o Espírito Santo, e eles falando em outras línguas, na língua daquele povo. Que coisa linda, né? Então, é isso que Deus faz. Olha o propósito de Deus, né? Então aqui eu vou ver o Espírito Santo como vento. Então nós vimos, né? Estavam todos reunidos ali, os apóstolos. De repente veio aquele vento impetuoso, começaram a falar em outras línguas. Foi visto língua de fogo pousar em cada um deles.
E aqueles que estavam ali ficaram admirados, mas não são galileus. Era Deus usando, o Espírito Santo usando aqueles homens, falando a própria língua daqueles que estavam ali, pregando o Evangelho. Gente, olha a oportunidade. Deus ele tem propósito em tudo, né, gente? Vamos ver aqui o Espírito Santo agora como... Vamos ver aqui outra vez. Espírito Santo. Vamos ver o próximo símbolo que nós vamos ver aqui. O próximo símbolo do Espírito Santo como fogo. Mateus 3,11, João Batista estava pregando e João Batista disse assim para o povo que estava ali para ser batizado: eu vos batizo com água, mas vem um que é muito mais poderoso do que eu. Ele vos batizar com Espírito Santo e com fogo. Estava falando de Jesus. Jesus batiza com Espírito Santo e com fogo. Então nós vamos ver aqui. Por que fogo? Com Espírito Santo e com fogo. Por que com fogo? Fogo é símbolo de poder. Símbolo de poder. Ilustra também pureza. E também intrepidez. Fogo, o fogo ilustra, aliás, o fogo é ilustrado como poder, energia, purificação. Fogo é Espírito Santo como fogo. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo e com fogo, fogo é poder, purificação. Então algo diferente acontece quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo e com fogo. Nós vamos ver um outro símbolo. Penhor. Efésios 1,13 fala que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Sabe o que é penhor? Garantia. Penhor é garantia. Então, aqui nós vemos o Espírito Santo da promessa. Quando o crente aceita Jesus de verdade, tem encontro com Jesus, ele é selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar dentro dele, selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo, Efésios 1,13, fala que o Espírito Santo é nosso penhor. O que é penhor? O que é? O que vem a ser penhor? Garantia. Garantia. Então, Jesus fala que, certa vez Jesus falando que nós fomos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. O Espírito Santo em nós, ele é o penhor da nossa salvação. É a garantia da nossa salvação. Nós somos o penhor, o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. É a garantia. Então Jesus foi para o céu, mas deixou o Espírito Santo sobre nós como garantia que nós somos de Jesus. Haverá um dia que ele virá nos resgatar. Quando ele nos resgatar, não precisa mais do Espírito Santo. Que aí nós vamos para o céu, vamos ficar com Pai, Filho e Espírito Santo. Entenderam? Enquanto Jesus está lá no céu, o Espírito Santo está sobre nós. Que ele é a nossa garantia, que nós não somos mais do mundo, nós pertencemos a Jesus. Por isso que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Por isso que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Que ele é a garantia.
Então nós temos que estar sempre em comunhão também com o Espírito Santo. Ela é a nossa garantia da nossa salvação, da nossa morada eterna. Mas vai chegar um momento, quando Jesus vier, Ele vai nos resgatar. Ele vai nos resgatar. Aí não haverá mais necessidade do Espírito Santo ficar sobre nós, porque aí nós vamos para o céu. Lá nós estaremos juntos com o Filho, com o Pai, com o Espírito Santo. É lindo, né? Não é lindo? Muito maravilhoso. Penhor. Quando vem perguntar assim, Espírito Santo do nosso penhor. O que é penhor? Garantia. Garantia. Ó, uma ilustração muito simples que eu vou falar aqui. Suponhamos, eu tenho uma aliança de ouro. A minha aliança vale tanto, mas eu preciso de dinheiro. Não tenho dinheiro, vou na Caixa Econômica, a minha aliança fica como penhorar, a minha aliança fica com penhor, como garantia. Ele me dá o dinheiro que eu preciso e a minha aliança fica lá. O dia que eu tiver o dinheiro, eu vou lá e resgato a minha aliança. Entendeu? Assim, Jesus vem e nos resgata. Aí não é necessidade mais do Espírito Santo ficar conosco, que nós vamos morar no céu com o Pai, Filho e Espírito Santo. Muito simples nas coisas de Deus, mas muito lindo, muito maravilhoso. Eu acho. O Espírito Santo tem um outro símbolo muito importante. O azeite da unção. Aquele óleo da unção simboliza o Espírito Santo. E nós vamos ver isto. Quando Deus mandou que Davi fosse na casa de Jessé, Deus havia escolhido Davi. Perdão, gente, eu estou falando errado. Deus mandou que Samuel fosse na casa de Jessé. Porque Deus tinha um lá escolhido para ser rei em Israel. Jessé foi... Samuel foi na casa de Jessé. Chegou lá, Jessé começou a apresentar seus filhos. Cada um é bonitão, mais forte do que o outro. Foi. Deus falou, não é esse não. Vinha o outro, não é esse, ainda não é. Vinha esse, não. Então acabaram todos. Davi como era o caçula, meio desprezado dos irmãos, porque ele era pastor de ovelha, estava lá no mato, atrás das ovelhas. Aí Samuel falou com Jessé, acabaram todos os seus filhos? Você não tem mais nenhum filho aí, não? Eu tenho caçula. Davi é o caçula. Ele é pastor de ovelha. Olha, gente, ele é pastor de ovelha. Manda chamá-lo. Mandou chamar Davi. Então, todo mundo assim. Tinha colocado uma mesa posta, todo mundo em pé em volta da mesa. Samuel pegou e falou assim, gente, enquanto não chegar Davi aqui, nós não nos assentaremos na mesa. Enquanto Davi não chegar. Lá vem o coitadinho do Davi. Aquele menino, tem idade, novo ainda, né? A Bíblia fala que tinha belos olhos. Novo. Chegou lá todo empoeirado, limpando a roupinha, todo empoeirado, atrás das ovelhas, com cheiro de mato, né? De poeira também. No meio dos filhos, outros filhos. Quando ele chegou, imediatamente Deus falou com ele. Falou com Samuel assim, ungiu. É ele que eu tenho escolhido. Samuel tirou o azeite,
vasilha de azeite e ungiu a rei de Israel. Aquele azeite simboliza Espírito Santo, o poder. E foi ungido no meio de seus irmãos. Aqueles homens, né? Agora aquele menino novinho, né? Estava por detrás das ovelhas. E Deus escolheu Davi. Que coisa linda, né? É isso que Deus faz, gente. As coisas de Deus muitas vezes não é para o homem entender, não. O homem natural não entende as coisas de Deus, é claro. Nós entendemos que nós temos o Espírito de Deus. Então Davi foi ungido naquele dia. Assim que Davi foi ungido, aqui está escrito. Olha o que está escrito. Desde aquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Nunca mais deixou Davi. Nunca mais deixou Davi. Então nós falamos Espírito Santo como fogo, como vento, no dia de Pentecostes. Como fogo, quando João Batista falou, né? Virá um mais poderoso que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse Jesus está falando de Jesus. Batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo simboliza poder, autoridade, ao mesmo tempo purificação. Então, Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. A igreja primitiva era batizada com o Espírito Santo e com fogo. A igreja cheia do poder do Espírito. Eu, quando aceitei Jesus numa igreja de fogo, cheia do poder. Oh, glória! Agora vamos falar sobre os dons espirituais. Olha, o que são os dons espirituais? São dádivas, são presentes que Deus dá à igreja. Para que servem os dons espirituais? Para a edificação da igreja. Muito importante, olha bem. Nós temos aqui o dom da sabedoria. Dom da sabedoria. O dom da sabedoria opera com os olhos espirituais da igreja. Palavra da sabedoria. Deus capacita o crente. O Espírito Santo dá os dons espirituais. Deus capacita o crente. É quem recebe sabedoria. Perceber e falar e agir na hora certa. Às vezes, o crente que tem o dom da sabedoria vai resolver um problema do ministério da igreja. Cada um quer falar uma coisa. Um fala uma coisa, outro fala outra, mas ninguém chega a uma conclusão. Aquele que tem o dom da sabedoria, quando ele se levanta, olha o que acontece com ele. Ele é um servo de Deus capacitado pelo Espírito de Deus. E ele fala naquela ocasião própria. Ele não é precipitado. Ele fala na ocasião própria. E ali, Deus revela para ele. Naquele momento, a mente dele é transformada numa mente divina. Olha que privilégio. Não da carne. Naquele momento, Espírito Santo revela o que
está acontecendo ali. Naquele momento que o Espírito Santo capacitou, ele também não vai precipitar, não. Ali, ele fará no momento certo. Então, naquele momento daquela confusão, uma vez no mistério, né? Cada um fala uma coisa, fala outra, mas nunca chega à conclusão de nada. Eles que têm o dom da sabedoria, a mente deles se transforma numa mente divina. E ele fala assim, 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 assim. Revelado pelo Espírito Santo. Como que a igreja deve proceder. É muito lindo o dom da sabedoria. Nós vamos ver aqui agora o dom da ciência. O dom da ciência é uma revelação divina que Deus dá para o crente. Então, Deus dá a revelação de conhecimento de pessoas em circunstâncias ocultas. A mente dele é transformada numa mente divina. Quem tem o dom do conhecimento fala pelo Espírito Santo. Naquele momento, aquela pessoa se levanta e ele fala justamente coisas de pessoas, circunstâncias ocultas. Às vezes estão numa reunião, né, de ministério. Existe alguma coisa oculta ali. A pessoa que tem esse conhecimento, ele levanta e Deus revela para ele as coisas que estão por detrás daquela contenda. Existe alguma coisa oculta que estão tramando ali. Deus revela. Aqui está dizendo, olha, revela conhecimento de pessoas em circunstâncias ocultas. Está vendo? Entenderam? Está todo mundo, ninguém sabe de nada. Mas ali existe alguma coisa oculta. Aí aquela pessoa que serve de Deus, ou serva, né? Levanta com aquele dom do conhecimento. Na hora certa, Deus revela para ela o que está oculto. A causa daquela confusão. É lindo, gente. Agora, dom de discernimento. Discernimento de espírito. Trata-se de um dom especial. Discernimento é um dom especial, hein? Olha aqui. Dada pelo Espírito Santo para discernir. A pessoa que tem o dom de discernimento, está acontecendo alguma coisa ali, né? Ele fica só observando. E Deus vai revelando para ele. Naquele momento, a mente dele se transforma numa mente divina. E ali, ele passa a discernir, conhecer. Por exemplo, um espírito maligno levanta e entrega uma profecia ou uma palavra. Todo mundo aplaude achando que é de Deus, né? Mas aqui está falando, olha o perigo. Então, aquele que tem o dom de discernimento, ele conhece, conhece a natureza, o caráter do Espírito e logo ele identifica de onde veio aquele Espírito. Se é o Espírito da verdade ou se é o Espírito do engano. Ah, gente, o discernimento é muito importante, meu Deus. Glória a Deus.
Vou falar só mais um pouquinho sobre fé. Fé é sobrenatural, né? Deus capacita a pessoa para crer em Deus de tal maneira que ele tem aquela convicção. Naquele momento, ele tem aquela convicção. Deus vai realizar aquela grande obra de uma cura divina, de uma ressurreição de mortos. Deus vai realizar naquela hora. É o dom sobrenatural para realizar coisas sobrenaturais, curas divinas e tudo mais, né? Trata de operação do Espírito Santo, operação do Espírito Santo em circunstâncias naturais, curas, muitas curas, que a pessoa às vezes não é somente uma cura, né? Eu vim na Igreja de Deus e Amor há muitos anos, uma manhã sentada com a criança no colo. A criança não andava, porque uma perna era mais curta que a outra, quase um tanto assim. O irmão mostrou. O irmão colocou, ajoelhou e o irmão chorava, hein? Orando e chorando. Passava a mão dele na perninha do menino. Orando. Passava a mão na perninha do menino. De repente, ele escutou um estalo lá dentro do ossinho da criança. Ele, com toda a convicção, pegou a criança no colo da irmã e mandou o menino andar, eles estão andando. Isto é fé sobrenatural. Fé sobrenatural. É muito lindo. Dom de língua, Deus capacita o crente para falar línguas estranhas, língua dos anjos, comunicando com Deus em línguas estranhas e também fala em outras línguas. É muito lindo, né, gente? Muito maravilhoso. Vou parar por aqui. Eu vou pedir aos irmãos, às irmãs, aqueles que vão abrir o vídeo, aqueles que já são inscritos, tudo normal. Aqueles que ainda não são inscritos, a hora que abrir o vídeo, vai aparecer um botão azul. Naquele botão azul está escrito: seja membro desse canal. Então você vai tocar. Só quando você tocar, você se tornou membro do canal. Toque no sininho também de notificações. Você será notificado quando chegar vídeos novos ou ver novas gravações. Também tem outra coisa que eu gostaria de falar. Compartilhe. Compartilhe com seu vizinho, com seu colega, até com a igreja, para que outros cheguem ao conhecimento de outras pessoas. Que esse canal, que nós ensinamos aqui a palavra genuína de Deus, verdadeiramente. A palavra transparente, a palavra verdadeira de Deus. Para que outros cheguem ao conhecimento e venham juntamente conosco aprender. Que você pedir também, aí tá a mãozinha para cima. Aí dê o seu like. Vendo a mãozinha para cima, o YouTube vai ver e você gostou da mensagem de Deus. As pessoas que vão assistir esse vídeo, por gentileza, assista o vídeo do princípio ao fim. Para você ter raciocínio da mensagem. Aí depois você vai fazer o seu comentário. O que você achou? Amém? Quero orar para as pessoas que vão abrir esse vídeo. Meu Deus santo, meu Deus maravilhoso. Quero agradecer ao Senhor, Pai Senhor, por esta noite tão maravilhosa, pelo estudo
Sob o Espírito Santo que podemos fazer, Jesus. Quero pedir ao Senhor agora, meu Deus, abençoa todas as pessoas que vão abrir esse vídeo, Senhor. Vão assistir o vídeo, meu Pai. As pessoas ao abrir o vídeo, que o Senhor já esteja abençoando. Abençoando com aquela paz no coração. Abençoando com um grande livramento das enfermidades malignas que andam por aí. Abençoando também com a bênção da prosperidade. Abençoando também com a paz dentro do lar. Meu Deus, se houver algum enfermo, cura a enfermidade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.